Mas eu sempre falo que os pilares de uma cultura data-driven eles são separados em 5 pilares. A gente tem ali o entendimento do problema ou entendimento da oportunidade que a gente tem, que é o início de tudo, que basicamente representa 30% de um pilar de uma cultura data-driven. Então, quando a gente começa entendendo um problema que a gente quer corrigir ou enxergando uma oportunidade, isso representa 30% de um pilar de uma cultura data-driven. Depois, a gente tem ali, com 25% de representatividade em cima desse pilar, duas esferas, que é a coleta e processamento de dados. Por isso que eu sempre brinco e falo que na área de dados, muita gente está preocupada com a coleta e com o processamento. E essa preocupação ela deve seguir e persistir. O problema é que o mundo ele só começa depois que esse dado está coletado e processado de maneira fidedigna. O dado coletado e processado de maneira fidedigna, ele representa 25% de um pilar na cultura data-driven. Por quê? Porque os dois pilares principais, que são os pilares finais aqui, é a exploração do dado e comunicar o resultado. Isso representa 45%, ou seja, não adianta de nada eu ter dados fidedignos, uma coleta e um processamento de dados que funcione, se eu não faço nada com isso. Isso aqui é o que a gente chama de cultura de dados. Não adianta eu ter todos os dados do mundo confiáveis, processados, se eu não faço nada com isso. Por isso que eu sempre falo que a gente deve muito se preocupar com a coleta dos dados e processamento, mas os seus dados podem estar morrendo de fome porque você não alimenta eles com ações a serem executadas no dia a dia. E isso a gente traz agora na orientação sobre o que é ser data-driven e ser data-informed. Então, data-informed é nós sermos informados pelos dados quanti e quali para a tomada de decisão. E data-driven é a gente ser orientado pelo dado e o dado se só importa, como exemplo que acontece com os aplicativos. E aí minha pergunta e o questionamento que eu faço para toda a audiência aqui é: o entendimento que você tem de data-driven e data-informed, refaça as suas análises, seus pensamentos do dia a dia e pense, você de fato é data-driven? Ou você é data-informed e não estava ligado que esse termo existia?